Olá, crianças! Sou a professora Verônica e vamos para mais uma aula de matemática para o segundo ano. Estamos aqui no estúdio com Karen, a nossa intérprete de Libras. Olha ela aqui. Seja bem-vinda, Karen. E temos também no estúdio conosco, no chat, a professora Esté. Bom dia, professora Esté. Bom dia, professora Verônica. Bom dia aos estudantes que estão aí em casa, bem atentos a essa aula de matemática. Vamos embora para a aula. Simbora! Então, crianças, vamos dar continuidade ao que a gente veio conversando na sexta-feira, né? A gente deu o pontapé inicial na sexta-feira, conversando sobre metade e dobro, né? E para a gente recordar um pouquinho, né? Vamos fazer aqui uma revisãozinha bem básica. Dobro, o que seria o dobro? Seria aquela mesma quantidade inicial, só que sendo ela repetida duas vezes. Ela aqui e ela novamente aqui. Então, juntando, aí daria o dobro, tá certo? Se eu tenho 2 hidrocores, o dobro seria o quê? Novamente, mais 2 hidrocores. Então, 4 hidrocores é o dobro de 2. A quantidade inicial, 2. E final, o dobro, que é 4. É a repetição da mesma quantidade inicial, sendo que duas vezes, tá certo? Isso é o dobro. E metade, o que seria metade? Vamos colocar aqui mais 2 só para mudar o valor, tá certo? Metade seria justamente a gente dividir ao meio, a mesma quantidade para um lado e a mesma quantidade para o outro lado. Para não termos erros, a gente pode fazer o seguinte, colocar um aqui, outro ali. Aí, novamente um. Um para um lado, outro para o outro lado. Então, indo assim, distribuindo de um a um, né, não cometeremos erros ao fazer descobrir a metade de alguma quantidade, tá certo? Quando a gente está com o olhar mais treinado, só em a gente observar a quantidade, a gente já faz ali aquela divisãozinha, dependendo de como está disposto os desenhos ou os objetos, né? A gente só em observar, só em olhar, a gente já consegue fazer aquela divisãozinha, né? Aqui seria exatamente a linha para separar metade para um lado, metade para o outro, tá certo? Mas, professora Esté, como é que tá aí o chat hoje? Então, professora Verônica, está todo mundo aqui atento, prestando bem atenção a esta aula de matemática sobre o dobro, não é? E a metade. Afinal de contas, a gente já começou a trabalhar isso e eles agora vão reforçar essa aprendizagem. Certo, professora Esté. Mas aí, professora Esté, me diz aí, o que a senhora sabe, pode me dizer aí sobre dobro e metade para complementar, enquanto eles podem até apontar o celular para esse QR Code aqui, olha, que esse QR Code aqui vai lançar vocês para a tela que já nós iremos ter a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é baseada nesse QR Code aqui, no joguinho que a gente vai estar aqui conversando, tá certo? Mas aí, professora Esté, coloca aí pra gente, o que a senhora pode contribuir com relação a dobro e metade? Primeira coisa, metade, não é? A metade é quando a gente tem uma parte inteira que a gente divide ao meio. Quando a gente tem uma quantidade e divide por 2. E o dobro é quando a gente tem uma determinada quantidade e multiplica por 2. Perfeito, professora Esté. Então, crianças, dessa vez a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá certo? Por que diferente? Porque eu não vou estar lançando a pergunta para a gente responder rapidamente. A gente vai fazer isso pausadamente. Vocês estão vendo aí qual é a pergunta, tá certo? Eu vou fazer o comentário, né? Conforme a gente for aqui comentando a tela do jogo, depois eu lanço para a professora Esté para ver se vocês já responderam. Se vocês não tiverem respondido, a batata quente vai para a professora Esté. Porque a dinâmica vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais lenta, porque a nossa aula vai ser baseada nesse jogo. Eu vou estar comentando aqui, baseado justamente no jogo, tá certo, crianças? Compreendido, professora Esté, a dinâmica de hoje? Compreendi, professora Verônica. Pronto, então vamos lá.
Crianças, vejam só, observem aí a tela. A pergunta é, qual dobro da quantidade de pessoas? Nós temos aí uma imagem, né? Tem uma quantidade X de pessoas, tem uma quantidade aí de pessoas que nós iremos contar quantas pessoas nós temos nessa imagem. E nós temos aí as opções A como resposta para 2, né? B como resposta para 4, C 6 e D 8. Vejam só. Ele está perguntando aí o dobro. Falando-se em dobro, a gente tem que lembrar daquela quantidade inicial que ela é repetida 2 vezes. Eu estou falando em repetição de 2 vezes. Como, por exemplo, vocês estão na escola, vão merendar. Aí vai lá, pega a primeira vez, come a merenda. Aí foi goiabinha, vamos supor, o lanchinho. Foi um lanchinho, um pacotinho de goiabinha que vocês pegaram, tá certo? Com suco, vamos supor, um exemplo, né? Pegou a primeira vez, aí comeu e estão repetindo. Veja a palavra, estão repetindo. Aí você vai lá e vai na cozinha, volta na cozinha lá da escola, na cantina da escola, e vai pegar novamente, porque se estão repetindo, está podendo repetir, né? Assim, chega na sala de aula, ó, estão repetindo, não é assim? Então, aí vocês vão voltar lá na cantina da escola para pegar. Aí vocês vão pegar novamente a mesma quantidade. No final das contas, você comeu 2 vezes, ou seja, você comeu dobrado o lanche daquele dia. Então, dobro é essa ideia de você ir lá a primeira vez e depois ir novamente e pegar a mesma quantidade que pegou da primeira vez, tá certo? Então, focando aí na tela, vamos contar quantas pessoas nós temos na foto? Nós temos 1, 2, 3, 4 pessoas na foto, tá certo? E se ele está perguntando o dobro, eu vou repetir essa mesma quantidade de pessoas quantas vezes? 2 vezes. Só para representar aqui, eu vou pegar esses hidrocores aqui, tá certo? Olha aqui, 4 hidrocores, a mesma quantidade de pessoas que tem na foto. Veja que para cada pessoa eu peguei um hidrocor. Um para esse rapaz, outro para essa moça, outro para esse rapaz e outro para essa moça. 4 hidrocores, tá certo? É como se eu estivesse aqui dobrando. Vamos supor que cada hidrocor fosse um bonequinho para dobrar a quantidade de pessoas, tá certo? Então, vou estar repetindo a mesma quantidade 2 vezes. Então, vamos lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aí eu continuo. 5, 6, 7, 8. Vou colocar aqui para contar. 4 lá. Aí aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Isso na ideia de dobro. Repetir a mesma quantidade 2 vezes. Tá certo? Mas aí eu vou perguntar para a professora Esté. Alguém respondeu, professora Esté? Professora Verônica, ainda não, mas eu acho que eles estão anotando, fazendo a continha, não é? E daqui a pouco tem resposta. Mas então... eu vou me adiantar. Letra batata D. Quente para a senhora. Letra D. Vamos lá na letra D. Karen também acha que é a letra D, que Karen está na frente da letra D. Olha aí, Karen, tá vendo? Karen também acertou, professora Esté e Karen. Olha aí, agora a próxima pergunta. Qual o dobro da quantidade de lápis? Vejam só, a gente tem que fazer o quê? Primeiro a gente tem que saber a quantidade de lápis que nós temos. Nós temos quantos lápis? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Esse que está deitadinho aqui, 4. 5, 6. 6 lápis, né? E ele quer saber o dobro. Qual seria o dobro? E aí, cálculo mental, sem ajuda de nada. Qual seria o dobro? Repetir a mesma quantidade 2 vezes. Se são 6 que tem ali, então seriam 6 com mais 6. E aí, professora Esté, qual é a quantidade? 6 vezes 2, 12. 6 mais 6, 12. Pronto. Letra D novamente. Karen também acha que é a letra D. Olha aí, Karen está na letra D. Vamos, olha aí, tá vendo?
Vejam só, a professora Esté deu aí mais uma dica aí para vocês. E eu tenho falado também, se vocês prestarem atenção na minha fala, também eu tenho dito. Eu falo em 2 vezes e a professora Esté, na hora de calcular, ela colocou aí, né? 2 vezes 6, né? Para ser o 12. Agora a gente vai tratar de metade, tá certo? A gente não vai tratar de dobro. De dobro a gente foi nas 2 primeiras opções. E agora a gente vai tratar de metade, ou seja, uma quantidade X em que a gente faça a divisão por igual, distribua de forma igual. Lembra daquela história das balinhas na aula de sexta-feira para não ter briga? Aí a mamãe faz o quê? A mesma quantidade que dá para um, dá para outro. Ela comprou uma certa quantidade de balas. Aí a mesma quantidade que ela vai dar para um, vai dar para o outro também para evitar briga. Então, metade é pegar uma quantidade X, uma quantidade inicial, e separar do mesmo jeito, a mesma quantidade para um lado e a mesma quantidade para o outro. Tá certo? Vamos ver aqui na prática. Olha aqui, quantos lápis nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lápis. A metade seria o quê? Eu teria que pegar esses 6 e separá-los em 2 grupos. A mesma quantidade de um lado e a mesma quantidade do outro. Olha aqui, 6. 6 lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um para cá, outro para cá. Um para cá, outro para cá. Um para cá, outro para cá. Quantos lápis em cada lado ficou? Professora Esté, essa minha separação está correta? Qual seria a resposta? Corretíssima, professora Verônica. É só pensar, tenho 6 e tenho que dividir para 2 pessoas. Então, eu tenho aí a metade, quando eu divido por 2. 6 dividido por 2, 3. Letra A. Perfeito, letra A. E eu tenho certeza que Karen também iria ir pela opção A, né, Karen? Olha aí, a última de metade, será que será a última de metade? Na sala do primeiro ano, metade dos alunos são meninas. Metade dos alunos são meninas. Qual gráfico representa melhor a sala de aula? Olha aí, a gente vai recordar um pouquinho sobre gráfico, tá certo? Nós temos aí a letra D, a letra B, a letra C e a letra A. Metade. Quando eu vou tratar de gráfico, gráfico é algo que você percebe melhor, visivelmente, Nós temos aí esses círculos aí, para nos ajudar aí na construção aí dos gráficos aí. Nós temos 4 opções de gráficos. Nós vimos aqui nas nossas aulas os gráficos de barrinhas ou de colunas. E hoje nós temos aí um gráfico de pizza, Se eu pegar uma pizza e disser assim, a metade é de mussarela e a metade é de calabresa, Ou seja, a metade da turma é de alunos, de meninas, e a metade é de meninos. Qual seria aí o gráfico de pizza que representaria melhor? Tá certo? E aí, professora Esté, alguma resposta? Será que teve alguma movimentação aí ou eles... Ainda não, professora Verônica, mas eu vou de letra D novamente. Karen também vai de letra D. Olha aí, dividido ao meio, crianças, tá vendo? Ó? No gráfico de pizza, tá certo? Metade meninas, metade meninos. Olha aí, tá certo? Vou deixar agora para vocês continuarem o joguinho em casa, tá certo? Esse daí volta a falar em dobro, aquele realmente foi o último de metade. Vou comentar, fazer os últimos comentários da nossa aula, mas antes queria saber da professora Esté. E aí, professora Esté, mais alguma contribuição para a nossa aula sobre metade e dobro com esse joguinho? Professora Verônica, eu acho que depois desse joguinho a gente já sabe, já tira de letra o que é metade e o que é dobro, não é? Porque a gente pensa nas 2 operações. A primeira operação de dividir, não é? Para a gente ter metade. E a segunda, a de multiplicar, sempre por 2. Perfeito, professora Esté. Muito obrigada. Então, olha aí, ó. Recordamos, foco na tela aí para eles lerem junto comigo. Recordamos que a metade é separar em 2 grupos ou dividir ao meio, enquanto o dobro seria repetir a mesma quantidade 2 vezes. Desafio para vocês, dê um print aí na tela, tá certo? Para vocês fazerem essa brincadeira com a idade de quem mora com vocês, de metade e dobro, tá certo?
Para os professores, fica aí a sugestão do template, tá certo? Para vocês poderem dar as aulas de vocês, podem até modificar. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito obrigada, professora Esther, e muito obrigada, Karen. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.